Minha amiga e meu amigo, o presidente Lula esteve no Rio Grande do Sul e deu uma entrevista para uma rádio gaúcha. A entrevistadora fez um monte de perguntas para ele e ele devolveu respostas daquele jeito que você conhece e sabe. Como sempre, falando besteira por onde passa. Assista um trechinho da entrevista do Lula, depois eu volto com os comentários sobre. Quando o Maduro coloca em xeque as eleições no Brasil... Veja, não tem problema, ele tem o direito de colocar, não vou impedir que ele coloque. O que eu quero saber é o seguinte, aqui no Brasil, se o cidadão entrar na internet, ele vai saber quantos votos o Lula teve em cada cidade do Rio Grande do Sul. Porque a gente está falando de uma democracia. É lógico. A Venezuela vive uma ditadura ou uma democracia? Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Uma briga, não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura. Sabe, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. O que eu acho é que a Venezuela é um país interessante para o Brasil, é um país que tem quilômetros de fronteira com o Brasil, é um país que o Brasil chegou a ter quase 5 bilhões de superávit comercial, é um país que pode ser um grande parceiro do Brasil na construção de uma força política no Bem, nesse vídeo você pode observar que a entrevistadora fala sobre as críticas que Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, vem fazendo do processo eleitoral no Brasil, do qual Lula participou. Sabe o que Lula disse? Que Maduro tem o direito de criticar. Agora, olha só como essa fala do presidente é tosca. Maduro tem o direito. Os brasileiros que criticaram o processo eleitoral, fizeram uso do seu direito sagrado de criticar, porque a democracia assim recomenda e reza, foram processados, humilhados, tiveram que pagar multas, foram desmonetizados nas redes sociais. Alguns estão respondendo a processos, para você ver que Lula não é sério, nem ele e nem o sistema do qual ele faz parte. A outra pergunta que que a entrevistadora fez ao presidente Lula é se a Venezuela é uma ditadura ou uma democracia. Ele falou que a Venezuela não é uma ditadura, que a Venezuela possui um governo autoritário e que é um país interessante. Como não é ditadura, minha amiga e meu amigo, se lá tem assassinatos de manifestantes pacíficos, desarmados, o Nicolás Maduro usa o poder judiciário que come em sua mão para transformar em inelegível opositores, prendendo opositores, assassinando manifestantes pacíficos, como eu já falei, só nesses últimos 14 dias foram mais de 30 pessoas assassinadas, porque estavam se manifestando contra a fraude que ele provocou nas eleições. Corrupção no governo, no regime Maduro. O Exército, as Forças Armadas envolvido com narcotráfico. Então, aquilo ali não é uma ditadura. É um governo autoritário. Ainda bem que ele não falou que a Venezuela vive a democracia relativa. Lula tenta passar panos para Nicolás Maduro, dizendo que o regime do Nicolás Maduro não é uma ditadura. Sabe por quê? Ambos fazem parte do Foro de São Paulo, um quadrilhão que eles montaram com lideranças políticas de esquerda que abarca a líder de toda a América Latina. Lula passa panos para Maduro porque ele tem medo que Maduro caia e abra o bico, podendo possivelmente delatar maus feitos praticados por eles. E tudo indica que há.
e aos pencas. Então, Lula é essa pessoa que parece sofrer de uma profunda e brutal diarreia verbal, que sobe a boca para expelir M. Lula, de democrata, não tem nada. Ele tem tara por ditadores. É Nicolás Maduro na Venezuela, é Canel em Cuba, é Ortega na Nicarágua, Putin na Rússia, Xi Jinping na China, e agora ele está celebrando uma parceria diplomática, sabe com quem? Com a Coreia do Norte. Então, esse é o Lula, que de democrata não tem nada. É um perigo para a democracia. Ele e Maduro casam bem, como a mão e a luva. As maldades que Maduro está fazendo com o seu povo, pela ação, Lula está contribuindo com a omissão. E o Brasil é um dos países mais importantes da América Latina. Lula poderia estar usando a sua condição de presidente desse imenso país para fazer valer a lei e a ordem na Venezuela. Mas ele passa panos para Maduro o tempo todo. O tempo todo. Então, senhoras e senhores, esse é o líder que, lamentavelmente, o Brasil possui. Luiz Inácio Lula da Silva. O cara fede a ditadura. Fede a ditadura.